Todos, queridos Boa noite. irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de dezembro. Na nossa casa física, talvez hoje não estivéssemos. Olha, estamos aqui virtualmente, pertinho já do Natal, que amanhã é a véspera, o Natal é na sexta-feira. Então, olha as possibilidades da internet, não é, gente? Qualquer dia, qualquer horário, se é feriado, se não é feriado. É isso. Possibilidade. Hoje, para nossa prece para preparar o nosso ambiente, né, esse livro, Antologia Mediúnica do Natal, do Chico Xavier, que é a reunião de várias psicografias, tem poesia, tem texto, tem prosa, sobre o Natal. Eu vou escolher a de número 59, que é do João de Deus, que se chama, o capítulo 59, que se chama Na Noite de Natal. E diz o seguinte, é uma poesia pequena. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. João de Deus. Então, nessa antevéspera aí de Natal, que nós possamos, pensando, né, nas palavras de João de Deus, que o Mestre bate à porta do nosso coração todos os dias, mas não entra se nós não abrirmos a porta por dentro. Então, é necessário que, para recebermos o Mestre, que está sempre disponível, é necessário que nós possamos abrir as portas do nosso coração para acolhê-lo. Portas adentro, então, de nosso sentimento, de nosso ser, de nossa consciência. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos corações. Vamos respirar calmos e tranquilos, independente das atividades que vínhamos fazendo até esse momento, independente das atividades que formos fazermos quando daqui sairmos. Vamos inspirar e vamos expirar. Esse pequeno ato que mostra para o mundo que nós estamos encarnados ainda, também nos ajuda a ficarmos presentes aqui, no momento presente, trazendo nossa mente, trazendo o nosso coração para essa festa de luz. Graças a Deus, ó Pai de infinito amor e misericórdia, bondade absoluta, Criador de tudo e de todas as coisas, nesse momento, Pai, rogamos que nos abençoe esse encontro, abençoe todos esses irmãos e irmãs que aqui estão reunidos em seu nome, para refletir, para orar, para vibrar, para, Senhor, abrir as portas do próprio coração, a fim de que todos os dias se tornem dia de Natal, porque o Cristo estará aí, acolhido em nosso coração,
nascendo a cada manhã, quando abrimos os nossos olhos para mais um dia de oportunidade. Obrigado, Pai. Abençoa nossa irmã que fará o estudo e que cada coração que aqui estiver seja envolvido carinhosamente nessas vibrações de amor, de paz, de saúde do corpo, mas acima de tudo, Senhor, de saúde da alma. Assim, Pai, em seu nome, em nome do Mestre Jesus, amado irmão, e de Francisco de Paula, nosso patrono e benfeitor da nossa instituição, que possamos dar aberta a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, aqueles que quiserem acompanhar a leitura do Evangelho, será feita pela nossa irmã Ana Mateus, é o capítulo 17, O Homem no Mundo, trecho do item 10. Pois não, Ana? Obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Ana Mateus, querida. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, quem fará o estudo hoje é a nossa conhecida, sempre presente, Márcia Duval, que vai falar, vamos ver qual será o assunto que está assim, batendo as nossas portas. É com você, Márcia, obrigada. Obrigada, boa noite a todos e todas. Eu tenho assistido às sessões públicas, a palestras, em que se fala muito do Natal, se fala muito do nascimento de Jesus e dessa data que é tão importante para todos nós cristãos. Não vou me arvorar a engendrar por este caminho, porque nós tivemos estudos maravilhosos que vocês vão, quem não teve a oportunidade vai poder ver nas gravações que a gente coloca lá no site, da Aurora, que foi maravilhoso, na quarta, hoje de manhã foi a Zezé. Então, são estudos muito bonitos, muito profundos, mas eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre os símbolos do Natal, o Natal e os seus símbolos, e o que eles vão simbolizar para a gente.
cada um de nós, cristãos, e principalmente cristãos espíritas, né, a gente tem que ter um cuidado no estudo, né, ter esse cuidado de estudar, de conhecer bem, para não haver mistificações, né? Então, por exemplo, vocês podem pensar assim, vamos falar sobre árvore de Natal, vamos falar sobre guirlanda, sobre presépio, né? Então, só para vocês terem como um exemplo, por exemplo, a árvore de Natal é um símbolo não pagão, não cristão, ele é inteiramente pagão. É originário, né, de povos que celebravam o solstício de inverno, que acontece em dezembro no hemisfério norte, e enfeitavam suas árvores, né, das suas residências, dos seus jardins, o que fosse, com frutas, né? E esse costume ele foi incorporado pelos demais povos, se popularizou, né? E hoje nós temos as nossas árvores de Natal. As bolas de enfeite, né, de Natal, elas foram criadas pelos alemães lá no século XIX para substituir as frutas, né, que se utilizavam na ocasião, né? Tem, por exemplo, um símbolo que tem uma origem cristã ou pagã, por exemplo, que é o Papai Noel. Alguns dizem que ele é originário lá, a origem é de São Nicolau, que viveu, um bispo, né, que viveu na Ásia Menor, e que era muito generoso, né, e doava moedas pelas chaminés, jogava pelas chaminés das pessoas mais necessitadas. Já outros dizem que esse costume vem de Odin, que é um deus nórdico, né, e que era um deus muito generoso que também dava muitos presentes. Um símbolo também muito cristão, este é muito cristão, é o presépio, que foi criado por Francisco de Assis. Em suas pregações, ele queria mostrar como foi o nascimento de Jesus. Então, ele montou um presépio com os animaizinhos, com tudo feito de barro e tal. E esse presépio também se popularizou. Mas não vou falar sobre estes símbolos, né? São apenas exemplos. O que eu vou falar são símbolos que as circunstâncias do nascimento de Jesus nos mostram. Porque nós sabemos, hoje, por exemplo, de manhã, a Zezé estava comentando, a Terra, nosso planeta, tem uns 4 bilhões de anos, mais ou menos. E Jesus estava lá na formação deste planeta, já como um espírito crístico. Significa que Jesus era muito mais antigo do que 4 bilhões de anos. Então, para ele vir aqui, tudo foi muito programado, né? Para a gente entender as circunstâncias do nascimento de Jesus, a importância dessa programação e dessas circunstâncias, a história nos ajuda muito, né? A gente estudar, estabelecendo o contexto econômico e social daquela época, o local onde Jesus nasceu, de que maneira foi, isso é muito importante para a gente poder entender qual foi o significado. O poema que a Lilian leu no início tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Por que Jesus não nasceu como os judeus esperavam o Messias, com muita pompa, né? Com muitas demonstrações de poder e etc. Então, vamos começar pensando. Jesus nasceu na Palestina. José e Maria, seus pais, saíram de Nazaré, onde viviam, e foram para Belém a pé ou montado num burrico. Maria estava grávida e eles, muito pobres, se dirigiram a Belém
para o censo, né? Que era o censo que estava sendo solicitado na época. Então, você tinha que estar no local do seu nascimento. Lá se foi José com Maria para lá. A distância de Nazaré para Belém é de cerca de 200 quilômetros. Isso significa mais ou menos daqui a Macaé, a pé ou montado num burrico. Maria grávida. Este é um primeiro símbolo. A importância de se cumprir, de exercer a sua cidadania. Então, eles obedeceram a uma lei civil, eles foram responsáveis, eles estavam dentro daquela sociedade. Então, este é um símbolo importante de mostrar que nós estamos no mundo e que nós devemos exercer a nossa cidadania, temos as nossas responsabilidades, os nossos deveres e os nossos direitos, né? Este, para mim, é um símbolo importante. O contexto da geografia econômica e política da Palestina na época de Jesus mostra o seguinte: em primeiro lugar, os judeus foram dominados pelos romanos. Então, era um povo submetido a um poder externo, né? E sofreram muito, mais de 3.000 crucificações, foram extremamente violentos na repressão aos judeus, né? E os impostos eram elevadíssimos, eram muito elevados. Havia uma oposição popular muito grande, né, aos romanos, e o sistema de impostos, né, de coleta de impostos, era o canal principal, né, de pagamentos, né, de onde os romanos recebiam. E a produção, na época, se baseava no trabalho escravo. Ok? Então, isto é importante também para a gente entender que Jesus não nasceu entre os romanos, por exemplo, que dominavam o mundo da época. Jesus nasceu em uma localidade cujo povo era dominado por uma outra força, né? Também cogita-se muito sobre, por exemplo, como era a aparência de Jesus. Durante muitos e muitos e muitos séculos do eurocentrismo, quer dizer, uma visão eurocêntrica de Jesus, né? Tanto na arte quanto na religião, Jesus era mostrado como um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Essa é a imagem que nós temos. Eu não estou dizendo com isso que seja uma imagem ruim, que é alguma coisa que a gente deve eliminar. Não é isso, por favor, né? Eu aqui apenas estou querendo deixar claro uma circunstância. Jesus era moreno, ele é palestino, nasceu na Palestina, era judeu, então ele era moreno, provavelmente ele devia ter cabelos escuros e aparados, como era o costume da época, né? Há uma dificuldade de se entender, porque nos Evangelhos, no Novo Testamento, não se menciona a aparência de Jesus, né? Nos 4 Evangelhos. Então, por que isto é tão importante? Por que esses elementos históricos são tão importantes para nós, né? Eles vão demonstrar esse simbolismo do nascimento de Jesus, já pronunciando a missão dele entre nós. Por quê? O local e o período. Ele nasceu na Palestina, que era dominada pelos romanos. Seus pais eram pobres, seu pai era carpinteiro. Eles eram pessoas extremamente obedientes,
extremamente responsáveis. A aparência de Jesus era provavelmente, tinha cabelos, ele com certeza era moreno, tinha cabelos escuros, tudo muito simples, né? O que a gente imagina? Foram milhões e milhões e milhões de anos preparando, milhares, né, de anos preparando a vinda de Jesus aqui, né? Eu imagino, a gente não pode, acho que realmente é inimaginável o sofrimento dele para encarnar em um corpo tão grosseiro como o nosso, em circunstâncias tão difíceis como aquelas em que ele nasceu. Então, com certeza, o plano espiritual já preparou a Palestina para receber o Cristo, em primeiro lugar. E espíritos de alta hierarquia, espíritos virginais, como Maria e José, encarnaram para receber o Mestre, né? Então, em termos simbólicos, a manjedoura onde Jesus foi colocado revela esse caráter humilde, simples, daquele que seria o maior revolucionário de todos os tempos, que era um excluído, se a gente parar para pensar. Eles não tiveram lugar para ficar, eles ficaram num lugar, foi colocado uma manjedoura. A manjedoura é um lugar onde se dá o alimento para os animais. A companhia que Maria e José tiveram foi a companhia de pastores que estavam nos campos, né, naquele momento, e que receberam o aviso de que ali nasceria o Messias, o Salvador. E é interessante também a gente levar em consideração que, sabendo que eles estavam ao relento, praticamente, né? E que os pastores estavam nos campos com as suas ovelhas, seus animais, não poderia ter sido em dezembro, porque dezembro no hemisfério norte é frio, é inverno, né? Então, a gente tem mais uma situação de que provavelmente Jesus tenha nascido em abril ou maio, né? Que é quando você tem a primavera, quando você pode deixar seus animais ao relento, né? Passando a noite fora, porque no inverno os animais eram colocados para dentro, né? Eram guardados. As casas tinham lá o seu localzinho para colocar os animais. Então, essa ideia do Natal em dezembro foi lá para o ano de 350, 354, que o Papa Júlio I determinou que seria 25 de dezembro, e isto por causa das festividades do solstício de inverno, né, que é a celebração do primeiro dia de inverno no hemisfério norte, de onde vem também essa tradição das árvores de Natal e etc., né? Lá em Kardec, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar lá na 625, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é curtíssima: Jesus, né? Mas o Kardec acrescenta um comentário que eu queria ler para vocês. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis
que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Bem, então, o Jesus que o Espiritismo apresenta é um Jesus diferente. Não é um Jesus místico. É um Jesus que deixa de ser um símbolo religioso, uma criatura para ser adorada. Ele, na verdade, ele se transforma em um educador de almas, um guia e modelo, que caminha entre nós e que nos conduz na jornada de encontro com Deus, com nós mesmos, com a nossa própria consciência, que é onde estão as leis de Deus, não é? Inclusive, Jesus, ele só aceitou uma única denominação, que foi de mestre, porque é isso que ele é, um mestre, né? Ele não é um Jesus que traz as pessoas para ele, ele conduz as pessoas a Deus. Então, para nós espíritas, a religiosidade deve ser vivenciada de maneira diferente, tá? Sem dogmas. É uma busca interior, sem a gente abandonar a nossa fé, a nossa esperança, a prece, né? Então, o Espiritismo vai entender que o significado de Jesus ele se encontra no seu exemplo de vida. E foi por isso que eu trouxe esses símbolos. O que significou esse nascimento de Jesus e, evidentemente, a pregação dele aqui na Terra. Por isso eu trouxe esses símbolos, porque esse exemplo de vida, de nascer numa manjedoura, sem ter um lugar para colocar numa cama, nada, numa situação muito, muito pobre, de muita necessidade, nos abre os olhos para o que nós realmente devemos dar importância, né? Então, é muito importante, a força do exemplo de Jesus deu significado à sua existência, e não a série de mitos, de interpretações e dogmas, né, que foram criados e agregados ao entendimento da mensagem dele. Por isso é que é fundamental que o espírita entenda isso. Há que se fazer essa distinção, né, muito importante. Então, Jesus ele não está interessado em punir as pessoas, tá? Ele veio mostrar que nós estamos mergulhados nas leis divinas e ninguém vai conseguir evoluir sem obedecer a essas leis. Ele fala muito claramente isso, né? Mas Jesus ele lutava contra o mal, mas ele amava o pecador. Este é um outro exemplo que nós devemos seguir. Não lutar contra o mal, mas não odiar o pecador, né? Não desejar o mal para o pecador. Então, Jesus não se confunde com Deus. Isso é uma coisa básica dentro da doutrina espírita e é lógico, não existe essa ideia de que Deus e Jesus são uma coisa só, tá? Isso a gente, todo mundo sabe, né? Então, deixar de confundir Jesus com Deus nos permite reconhecer o valor desse espírito, porque ele alcançou, através do seu conhecimento, a compreensão do amor como lei fundamental do universo. E nós pensamos também que ele pode ser uma referência exequível. Nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Essa ideia
de que a gente vai chegar lá, né? Que considerar Jesus como um ser divino é retirar dele essa característica fundamental, né? E uma coisa também, desculpa. Jesus responde a uma pergunta que é nossa. O que a vida tem de ter para ela valer a pena? Para a nossa vida valer a pena, o que tem que ter? Né? Ele deixa muito claro que é a vida assumidamente dedicada ao outro. O que nos fará feliz é permitir que o outro viva melhor. Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Qual é o pai? Qual é a mãe? Vocês já devem ter passado por isso. Que quando vê seu filho, sua filha, sofrendo com dores, ou com muita febre, ou muito doente, não pede a Deus que passe tudo para si, que tire do seu filho aquela dor e que a gente sinta aquela dor. Acredito que todos nós já fizemos isso, né? Então, a gente aprende que o amor vale mais do que a própria vida, né? Ele também nos mostra que temos responsabilidade com a nossa comunidade, com as nossas leis civis. A gente não pode viver isolado. José e Maria foram exemplos disso, né? Como eu falei, eles viajaram 200 quilômetros por causa do censo, que era uma obediência a esta determinação, né? Então, um símbolo muito bonito é que não importa onde a gente esteja, que recursos a gente tem, o que importa é o bem que a gente deseja fazer e que a gente faz. Então, nós temos nossos desafios, nós temos que assumir responsabilidades que nos competem, pensar no coletivo, praticar o bem. São responsabilidades que Jesus nos ensinou através do seu exemplo de vida, através do seu nascimento, através da sua família, né? Dos seus pais. Numa ocasião, quando eu passei por uma situação muito, muito, muito difícil, a única coisa no momento em que eu pensei, antes de apagar na mesa de cirurgia, foi isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um trecho de uma carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, nessa ocasião, estava preso. E ele não perdeu a esperança. Ele aproveitou cada segundo para ajudar os outros. Ele ainda diz que aprendeu a viver com abundância e também com necessidade. Então, a gente aprender a viver de uma maneira ou de outra, né? Ele também quis dizer, eu acredito sinceramente nisso, que Jesus nos dá força. E como Jesus nos dá força, a gente pode enfrentar qualquer situação que apareça na nossa vida. Por isso, antes de apagar, eu pensei, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu queria falar sobre o Natal para nós espíritas. Esse Natal não é um Natal de exclusão, mas é de inclusão. Por isso é que eu pedi a leitura daquele trecho do Evangelho, O Homem no Mundo. A gente deve viver no mundo como aqueles que, né, como os demais, sacrificar até algumas frivolidades e tal, mas sempre com esse pensamento no que Jesus, o nascimento e a vida dele significou para nós.
e significa para nós, sem dar importância tão grande a consumismo. O consumismo faz muito mal, né? Consumir o que é necessário faz parte. O excesso, aliás, tudo em excesso faz mal, né? Então, esse homem no mundo, a gente precisa entender que a festa de Natal é uma celebração do aniversário de Jesus, né? Ele é o alvo principal das nossas atenções. Para o espírita, é isto, né? E o presente que Jesus mais espera de nós é que a gente aplique os ensinamentos que ele nos trouxe com tanto sacrifício e com tanto amor nas nossas ações no dia a dia, né? Entendendo que cada pessoa está no seu momento, entendendo que muitas vezes você vai estar numa celebração de Natal, não agora, eu espero, né? Espero que todo mundo esteja em casa com o seu núcleozinho familiar, mas normalmente a gente vai para uma festa de Natal, não sei vocês, mas na minha família, que é grande, a minha prima gosta de funk, ela bota funk. O meu primo gosta da Simone, ele põe a Simone. O outro gosta de samba, aí bota o samba. E por aí vai. Enquanto isso, a gente está comendo, conversando, brincando, se divertindo. Na hora da ceia em si, a gente para e a gente faz uma prece. Eu gosto de, antes disso, enquanto está aquela balbúrdia toda, me isolar um pouco, ler um trecho do Evangelho, eu fazia isso muito com a minha filha, e fazer uma prece antes. E depois fazer a prece em família. Então, se nossa família estiver reunida, e se nem todos congregam da mesma crença que vocês, o que a gente pode fazer, né? Se a gente puder falar de Jesus por uns 5 minutos, 10 minutos, ler até um trecho do Evangelho, ótimo. Se não pudermos falar, porque as outras pessoas não congregam da mesma fé, vamos fazer o nosso silêncio, nosso pessoal, a nossa prece interior, respeitando as demais pessoas, né? Se a gente não puder, fazer o quê, né? Existe uma mensagem de Natal, eu procurei várias, mas eu recebi uma que foi escrita pelo Andrei Moreira, e que ele diz assim: Natal não é uma data, um momento, uma festa. Natal é um espaço sagrado na alma, quando esta se abre para a alquimia do amor, do serviço e da transformação pessoal. Não se restringe a um dia, é um processo. Inicia-se quando a percepção nos leva a olhar com amor amplo para o que nos move e para onde a alma aponta. Segue-se quando este olhar nos alarga o horizonte para ver no outro a sua singularidade em meio à grande unidade de ser humano. Atinge seu ápice a cada nova parceria de afeto e partilha, onde nasce uma nova postura e um novo ser, uma outra maneira de viver e de sentir, com mais sensibilidade, ternura e compaixão. Natal é o espaço da integração dos opostos, da inclusão dos excluídos, da gratidão cheia que leva à plenitude, da doação generosa e livre, do sagrado que se faz ação transformadora. Assim ensinou Jesus, exemplificando. Que seja sempre Natal na alma de todos nós. Então, vamos fazer valer a pena a vinda de Jesus ao nosso planeta, a todo este sacrifício, a todo este amor. Jesus disse
que nós somos a luz do mundo. Então, que sejamos luzes para aqueles mais necessitados, não só materialmente, mas espiritualmente, moralmente, aquelas pessoas que a gente sabe que passam por grandes tribulações morais, né? Que a gente aprenda a olhar o outro sem julgamentos, que a gente aprenda a ter este amor que Jesus teve. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas ele disse também uma coisa muito bonita: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não conseguiria neste momento, mas a gente pode se esforçar para, pelo menos, não ter preconceitos, não ter atitudes belicosas, não ter ideias ou opiniões conflitantes, que a gente possa aprender a respeitar o outro e a incluir todos como filhos de Deus, como irmãos em humanidade que somos todos nós. Muito obrigada, um Feliz Natal para todos com Jesus. Obrigada, Márcia, pelo conteúdo do seu estudo, pelas reflexões que tivemos a oportunidade de fazer hoje, não apenas, né, para esse momento, mas para nossas vidas. Muito obrigada, viu? É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Lembrando um pouquinho do que a Márcia falou, a gente pode convidar o Papai Noel, mas não pode esquecer o aniversariante, né? Tem muita gente que convida o Papai Noel, mas se esquece do aniversariante. Como é que a gente vai ao aniversário que a gente deixa o aniversariante do lado de fora? Então, de uma forma, né, respeitosa, tolerante, né? Mas ainda mais nesse momento que nós estamos, muitos de nós, apenas no nosso círculo mais íntimo, né? Vamos viver aquilo que nós acreditamos, né? Que nós sentimos e que nós queremos para as nossas vidas. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, agora que nós já estamos abastecidos dessas vibrações amorosas, dessas reflexões, vamos pensar e lembrar em todos aqueles que estão em suas casas nesse momento, queridos ao nosso coração, nossos parentes, amigos, amores, conhecidos, aqueles que nós sabemos estão passando por situações difíceis, vinculados direta ou indiretamente ao vírus, à pandemia. E vamos, então, todos nós em conjunto, fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, alinhar com os nossos pensamentos e vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus. Ó Pai, de infinito amor e misericórdia, muito agradecidos estamos, Senhor, por tudo que recebemos até agora, por essa oportunidade que para nós é tão valiosa. Mas nesse momento, Senhor, nos lembramos dos nossos irmãos de humanidade que não estão aqui conosco nesse momento. Que os trabalhadores do bem da casa de Francisco de Paula, nossos guias espirituais, possam visitar os lares e abençoar, assim como os nossos próprios, dos nossos parentes, dos nossos amigos, nossos amores, aqueles, às vezes, a quem não temos visto, nem abraçado, nem beijado por tanto tempo, e que estamos nesse momento com tantas saudades. Que os trabalhadores do bem possam ir até lá, envolver a cada um com o nosso carinho, com o nosso amor, mas com o tratamento necessário, doado pelo médico de nossas almas, que é o Mestre Jesus. Que possa ser, cada um ser cuidado, atendido em suas necessidades mais íntimas, suas necessidades reais. Igualmente, Senhor, pedimos que visitem os lares dos nossos conhecidos, vizinhos,
e que esse cortejo amoroso possa visitar cada cantinho da terra, começando pelo nosso bairro, os bairros vizinhos, a nossa cidade, nosso estado e nosso Brasil, tão querido, coração do mundo e pátria do Evangelho. E os países que se estendem por cada território da nossa terra, desse planeta imenso e tão querido. Que cada coração se sinta envolvido em vibrações de paz, em vibrações de luz, em vibrações de esperança, a fim de que possam amanhecer cada dia resolvidos e determinados a serem um tanto melhor e a aprenderem a amar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. A irradiação foi feita, meus irmãos. E assim, é rápido, não é? Nós vamos nos encaminhando para o encerramento desse nosso encontro virtual, de todas as quartas-feiras. Vou pedir para a Márcia se ela está com o boletim à mão, com as últimas mensagens, com as mensagens mais relevantes para a nossa semana. Então, fique à vontade, Márcia. Apenas para comentar que as sessões públicas serão mantidas sem nenhuma interrupção nesse período de festas. Então, mas a casa, lá na Conselheiro Zenha, entrou em recesso hoje, a partir de hoje, inclusive, reabre no dia 4 de janeiro. Tá? E a gente incluiu também na nossa grade de reuniões públicas virtuais a sessão de segunda-feira, que é realizada às 21 horas pela equipe da congregação lá do Francisco de Paula, do Riachuelo, que é o Francisquinho. Tá? A gente já começamos a divulgar. Na campanha de Natal, havia um grupo ainda para receber as cestas de Natal, e agradecendo todos, as mães e as crianças, agradecendo todos os alimentos, os brinquedos recebidos e a colaboração de todos. Lá no Lar de Francisco, a gente precisa de médico, de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade da pessoa, né? E a gente está com um estoque muito baixo, quase zerado, de fraldas geriátricas e de luvas de látex. As fraldas da Big Frau, tamanho G, é GXG, e as luvas tamanho M e G. Precisamos também de esparadrapo micropore, roupa íntima G e EG. A partir do dia 4 de janeiro, podem entregar também lá na congregação essas doações, tá? Lá na Conselheiro Zenha, ou no Lar de Francisco. E uma dica para vocês visitarem o site da congregação, que é o www.cfp.org.br, e encontrar lá a irradiação, né, a distância, para colocar o nome das pessoas, a prece dos desencarnados também para colocar o nome da pessoa, tem os estudos doutrinários para se inscrever, tem as reuniões públicas também para se inscrever, se vocês quiserem mandar o link para alguém, né? E eu estava observando, eu acho que nós temos assim mais de 1.000 médiums, mais de, sei lá, não sei, 4.000, 5.000 frequentadores, não sei quantos trabalhadores voluntários, e a gente tem, acho que uns 500 inscritos no canal. Então, vamos nos inscrever no canal, assistir às palestras virtuais, e isso só nos traz alegria, tá bom? Muito obrigada, boa noite. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso encontro. E eu gostaria também de lembrar uma coisa, é o seguinte, nós temos um chat, e ele sempre fica ativo. Lá embaixo, onde, não sei se vocês estão vendo, eu estou vendo no computador,
não sei no celular onde fica, mas tem dizendo quantos participantes, e tem um balãozinho, né, dizendo chat, né? Chat, seria em inglês. Só para vocês saberem, muitas pessoas dão boa noite, muitas pessoas fazem a observação durante o estudo, então, caso quem não usa ainda e quiser saber o que as pessoas estão falando, podem verificar ali no chat, tá bom? É só uma observação, né? Às vezes a gente nem se dá conta que isso existe, né? Mas tá bom, é isso. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos preparando intimamente para esse momento de agradecimento por tanto que recebemos até o momento, e que se encerra assim com a prece, né? O nosso encontro da noite de hoje. Quem vai fazer a prece vai ser a Miriam, e todos nós acompanhamos com os nossos corações unidos e os nossos pensamentos também. Fique à vontade, Miriam. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor Jesus, com muita gratidão, que estamos todos aqui, Senhor, juntos, te agradecendo por mais esse ano, de tantas benesses recebidas, Senhor Jesus, de tantas palestras maravilhosas que pudemos ouvir, de tantas vezes, Senhor, que fomos amparados por Ti. Ah, Senhor Jesus, quanto que recebemos. Que vibração maravilhosa estamos recebendo, Senhor. Só temos a agradecer muito, Senhor Jesus, por tudo isso que recebemos todos os momentos da nossa vida. Muito, muito obrigada, Senhor. E como nos disse a nossa Márcia, o que temos a fazer é incorporar no nosso dia a dia as lições de vida eterna que Tu vieste, Senhor, como mestre, a nos demonstrar há pouco mais de 2000 anos atrás. Que possamos, Senhor, incorporá-las no nosso dia a dia e demonstrá-las a outrem, pois que este é o objetivo. Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Bom Natal para todos, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, então, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nós damos como encerrado o nosso encontro, a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.